Opa, aqui é o Luiz do Fox Live com mais um vídeo aqui no canal. Espero que você esteja me ouvindo bem, porque como você pode perceber, existem algumas maritacas logo acima de mim que estão fazendo um barulho infernal. É algo que eu não tenho como controlar, então eu preciso gravar esse vídeo e vai ao som das maritacas mesmo. E nesse vídeo eu vou falar sobre a geração TikTok e a geração ANCAP. E esse título veio a pedido de um inscrito aqui. Ele pediu para que eu falasse sobre esses dois assuntos, então estou gravando esse conteúdo para falar um pouquinho, para a gente entender o que está acontecendo na mente das pessoas, na mente dos jovens. E vamos começar então pela geração TikTok. O que é a geração TikTok? Nós vemos aí jovens e também pessoas adultas aderindo ao TikTok, que é um aplicativo, e essas pessoas acabam ganhando alguma relevância na internet, gravando algum conteúdo muito rápido, vídeos de 1 ou 2 minutos no máximo, e a pessoa faz ali uma performance, ela faz ali algum movimento, e isso, dependendo do tipo de movimento que essa pessoa faz, pode ser uma dança, pode ser uma expressão, ela acaba ganhando relevância. E quanto mais escandalosa for a performance da pessoa, mais relevância ela vai ganhar. É assim que as coisas funcionam aqui no Brasil, já que a nossa cultura, de certo modo, ela foi modificada e isso tem pretensões políticas, tem pretensões de controle. Então a gente precisa saber disso e, de certo modo, essas pessoas elas agem resultando nessa mudança cultural. Então as pessoas que querem ganhar relevância de fato, elas vão aderir ao TikTok e isso vai ganhar notoriedade. E ao mesmo tempo, nós sabemos, já existem diversos vídeos aqui no YouTube, vídeos que mostram certas denúncias a respeito desse aplicativo, as pessoas que querem usar o TikTok como meio de colher informações. Então a gente precisa saber, ter consciência disso. É óbvio que existem diversas redes sociais que a gente usa, nós já fomos acostumados a usar, e mesmo o YouTube, mesmo o Facebook ou o Instagram, são plataformas de anúncios, ou seja, os donos da plataforma ou o dono da plataforma, se você pega o Instagram, o Facebook, o próprio WhatsApp, fazem parte da mesma empresa que é o Facebook, ou seja, são empresas onde o dono dessas empresas é o Mark Zuckerberg. Então, essas pessoas, toda vez que a gente vai criar uma conta numa rede social, essa rede social vai pedir algumas informações e a gente vai passar essas informações. Por que isso? Porque isso vai fazer com que os anunciantes consigam direcionar os anúncios para o público exato. É disso que se trata o YouTube, é disso que se trata o Facebook, é disso de que se trata qualquer rede social. São plataformas de anúncios. Então existem empresas, essas empresas são multimilionárias ou bilionárias. Elas fazem dinheiro através desses anúncios. Então, provavelmente, ao lado desse vídeo você vai ver outros vídeos relacionados a esse assunto que foram exclusivamente direcionados para você. Por quê? Porque você já tem um histórico no YouTube, por exemplo. Você já tem um histórico de vídeos que você assiste. Talvez você assista a vídeos sobre produtividade, sobre desenvolvimento pessoal, sobre mentalidade, sobre psicologia, sobre coaching. Talvez você seja uma pessoa que gosta desses assuntos. E o YouTube consegue então captar isso, ele consegue entender. E às vezes essas plataformas, elas podem conhecer a nós, muito mais do que nós conhecemos a nós mesmos. Então existe sim isso, esse interesse. Então a gente precisa ficar ligado. Eu não estou reclamando de que essas plataformas são ruins. Isso seria hipocrisia da minha parte, porque eu uso essas plataformas para poder divulgar o meu trabalho. Então elas funcionam mais ou menos como uma faca. Você pode ter uma faca para cortar uma laranja, ou então você pode ter uma faca que possa vir ferir alguém. Isso vai depender da intenção do usuário dessas redes. E o que eu sugiro para você é que você, se você tem interesse em desenvolver um canal, se você tem interesse em trabalhar as redes sociais, que você faça isso para poder divulgar o conteúdo que você produz. Talvez você seja um empreendedor, talvez você seja um criador de conteúdo também. Então,
Se você souber usar essas plataformas, você vai sim conseguir uma certa relevância, você vai conseguir divulgar os seus produtos ou o seu serviço. Isso é muito bom. É isso que eu faço, o Fox Life. Aqui no YouTube eu tenho o site, tenho o Twitter, né, e tenho também o Instagram, tenho praticamente todas as redes, tenho inclusive até o Pinterest. Eu uso essas plataformas para divulgar o meu trabalho. Então, isso mostra que sim, se a gente souber usar essas plataformas, a gente vai fazer um grande proveito. Porém, a gente sabe que o que é irrelevante, que o que é histérico, que o que é causador de impacto negativo vai ganhar muito mais notoriedade. E aí que entram os usuários do TikTok. A geração TikTok, que é uma geração praticamente lesada psicologicamente, e isso não é uma ofensa, é uma constatação. Nós temos aí diversas pessoas que são analfabetas funcionais, ou seja, elas são incapazes de interpretar um texto. Elas são incapazes de escrever uma frase, fazendo uma frase, formar uma frase sem cometer um erro ortográfico ou gramatical. Isso é um fato, a gente sabe disso. Então aí a gente precisa trabalhar no sentido da gente desenvolver a alta cultura, tá? Independente que você seja de direita ou esquerda. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui que gerou uma grande polêmica falando sobre a esquerda. Obviamente foi uma gozação, foi um insulto, né? E a gente sabe que o ser humano, ele é um ser único, é um ser que tem uma biografia, tem uma história. E a gente precisa levar isso em consideração. Porém, a gente sabe que a esquerda brasileira, principalmente a brasileira, ela tomou todo o Estado brasileiro e conseguiu então imbecilizar as pessoas. E aí a gente precisa fazer um grande esforço para não ser imbecilizado, para realmente despertar a nossa inteligência, enxergar a realidade da maneira como ela é e trazer ações pertinentes a cada situação, a cada circunstância, sempre avaliando o que é bom e o que é mal. Se a gente não tem isso, a gente cai realmente, né, nesse mundo, né, abstrativo, nesse mundo de achismo, nesse mundo emocional, reativo, onde que cada situação, cada dificuldade a gente vai reagir, a gente vai se ofender facilmente, a gente não vai conseguir interpretar os próprios fatos que vão acontecendo na vida. Então isso vai nos prejudicar intelectualmente, né, isso vai nos prejudicar em vários sentidos, né, em várias áreas da nossa vida. Então a gente precisa prestar atenção nisso. Então, essa é a minha opinião em relação à geração TikTok. Nós precisamos resgatar a alta cultura através de quê? Através de livros, através do estudo de grandes filósofos honestos, filósofos que já pensaram há muitos anos atrás, como Sócrates, Platão, Aristóteles. Eles já tiveram, realmente, até mesmo São Tomás de Aquino, foram pessoas que conseguiram identificar vários problemas, diversos problemas, e alguns desses problemas não foram solucionados, porém, essas pessoas perceberam que a realidade ela exige que nós tenhamos realmente esse senso de medida, que no final das contas resulta na dialética. Dialética quer dizer dois caminhos, basicamente, ou seja, toda vez que nós temos uma questão, nós pensamos dialeticamente. Se você tem um problema, você pensa na solução e você pensa também na consequência, na solução, no problema que você está instalado. Você não consegue trazer uma solução pronta, você vai pensar sempre nos pontos positivos e nos pontos negativos ao tomar aquela decisão. Isso é a dialética. É dessa maneira que o nosso cérebro funciona, através da confrontação, né, das ideias, confrontação dos resultados, das hipóteses. Então a gente precisa disso, a gente precisa trazer isso para a nossa vida e nunca realmente tomar posição de maneira histérica, de maneira emocional. E as pessoas que não fazem isso, que não trazem a dialética para a sua própria vida, que não conseguem incorporar a dialética, né, e trazer realmente de forma honesta soluções para os diversos problemas, pode ser um problema financeiro, de relacionamentos, um problema psicológico, né? Então a gente precisa trazer isso para realmente pensar de maneira muito mais consistente, concreta, de maneira instalada na realidade. É dessa maneira que a gente vai crescer e é dessa maneira que a gente vai poder talvez aproximar da verdade, porque a verdade ela exige que nós realmente
façamos um esforço. A verdade, ela não surge como uma opinião, né? Ela surge realmente através nos pedindo que nós nos esforcemos nesse sentido. Então as coisas não são fáceis, a gente precisa realmente levar isso em consideração. Então esse foi o primeiro ponto a respeito da questão da geração TikTok, né? E temos então a geração dos ANCAPs, ou seja, o que significa ANCAP? Significa anarcocapitalismo. Basicamente é a mentalidade liberal. E a mentalidade liberal é óbvio que ela prega, né? Ela defende o livre mercado, ela defende a economia, ela defende realmente, né, toda a questão econômica. E alguns ANCAPs, existem ANCAPs que defendem até mesmo o fim do governo central. Eles querem uma sociedade sem governo, uma sociedade onde as pessoas, a comunidade, possa pagar a sua própria guarda privada, né, a sua segurança privada. Então, por exemplo, uma comunidade pode se juntar e pode pagar essa guarda para poder tomar conta de um bairro, por exemplo. Isso já acontece, muitas pessoas se unem para pagar um vigilante para ter certeza que elas estarão seguras na madrugada. Então, isso já acontece. Então, isso de certo modo é bom, e é óbvio que é sempre muito bom nós termos livre mercado, nós podemos negociar, né, onde o Estado não venha interferir nos preços, na formação dos preços, né, onde o próprio empreendedor, o próprio empresário, o lojista, ele vai estabelecer o seu preço sem que ele tenha que realmente acompanhar a sugestão de um governo central. E nós sabemos que nos países comunistas, se nós pegarmos, por exemplo, a China, lá existe o livre mercado. É óbvio que existe o livre mercado na China, né? A China é uma grande produtora, porém, o que a gente precisa entender, o que os ANCAPs precisam entender, é que o livre mercado não é um obstáculo para os socialistas ou os comunistas. Muito pelo contrário, eles vão aderir a isso, tá? Eles vão defender também o livre mercado. Por quê? Porque alguém precisa gerar valor, alguém precisa trabalhar para poder realmente gerar dinheiro para uma sociedade. Não existe uma economia completamente estatizada, não existe economia comunista. O que existe é uma economia fascista. Daí vem o nome fascismo, né, que é justamente a união entre o poder militar e o poder econômico. Então, um governo fascista, ele realmente controla a economia e controla a população. Por quê? Porque só o governo vai poder ter armas, por exemplo. A população vai estar desarmada e aí não há nada o que fazer. Automaticamente, a população vai depender desse governo central para poder ter uma segurança. Então, nesse ponto, os ANCAPs perdem e feio. Por quê? Porque eles vão defender, num debate, eles vão defender o livre mercado. Eles vão chegar para poder debater com o comunista e vão, né, trazer esse argumento, essa narrativa. Eu sou a favor do livre mercado. E aí, algum comunista vai virar para esse ANCAP e vai dizer, eu também sou. Então, a questão dos ANCAPs, o que eles não entendem é que existe sim uma guerra cultural, uma guerra psicológica, que resumidamente é o domínio da mente das pessoas, do jeito das pessoas pensarem. O que os comunistas querem de fato é dominar a mente das pessoas, psicologicamente. Por quê? Porque uma vez que eles consigam controlar a mente, eles têm o poder total, eles podem controlar tudo. E isso acontece através do medo. Isso acontece através da opressão. Então não são questões econômicas que vão realmente ser um grande problema. O grande problema é a questão emocional, a questão psicológica que está em jogo, a liberdade individual que vai estar em jogo. Então, nesse ponto, os conservadores, as pessoas que entendem essa guerra cultural, elas vão defender o quê? Elas vão defender os valores, que basicamente são os valores cristãos, que
manteve a sociedade de pé até aqui? Na verdade, os 3 pilares do Ocidente, que é a intenção judaico-cristã, né? Temos aí o direito romano e a filosofia grega. Sem esses 3 pilares, é praticamente impossível qualquer sociedade parar de pé. E os comunistas, eles sabem disso. Eles sabem que se destruindo esses 3 pilares, eles vão conseguir então dominar todo o Ocidente. Talvez isso possa vir a acontecer, talvez não. Isso vai depender de vários fatores, vai depender de como as pessoas vão reagir a isso. E os ANCAPs, então, eles não conseguem entender isso. Eles acham que tudo é economia, tudo é dinheiro. Ora, quem não gosta de dinheiro? Quem não gosta de liberdade? Eu amo liberdade. Eu adoro estudar investimentos. Eu adoro falar de bolsas de valores. Eu adoro falar de tesouro direto. Eu adoro falar de qualquer tipo de fonte de renda. Quem não gosta disso? O problema não é esse. O problema é isso que eu estou falando. A questão da destruição da base, da cultura. E que se nós abrirmos as pernas para os comunistas nesse sentido, abrindo mão desses 3 pilares, nós seremos literalmente destruídos. Estamos de certo modo sendo destruídos. Você já deve ter percebido isso. Então, nesse sentido, um ANCAP, por exemplo, se ele perceber que existem certas pautas polêmicas, né, como o direito ao corpo, vamos dizer assim. Eu tenho que medir as palavras no vídeo, senão esse vídeo pode perder a monetização, ok? Então você já vai entender, eu tenho que fazer aqui uma ginástica mental com as palavras para realmente manter o vídeo monetizado. Então eu vou falar aqui, eu acredito que você vai entender do que eu estou falando. Então, de repente surge alguém que está ali velhinho, pode ter uma doença, e alguém da família pode tomar a decisão, falar, bom, isso com a interferência do Estado, pode dizer, virar assim, falar para o médico, bom, essa pessoa já está velhinha, ela não vai viver mais, então a gente pode aqui, de repente, tem esse aparelho ligado aqui, a gente pode ali, assim como a gente desliga a luz, se você quer apagar a luz, o que você faz? Você vai lá, aperta no interruptor, automaticamente a luz desliga. Então isso pode ser feito também com a vida humana, por que não? Daí chega um ANCAP, percebe que existe mercado para esse tipo de atividade, não só esse tipo de atividade, como também outras. E aí o ANCAP simplesmente, bom, não, eu sou completamente a favor, da livre decisão dos seres humanos. A gente pode sim incorporar isso, por que não? Consegue compreender? É aí que os ANCAPs, então, acabam se tornando ponta de lança dos comunistas. Por quê? Porque eles vão defender o livre mercado. E dentro desse livre mercado pode surgir pautas completamente que vão completamente contra aos valores dos 3 pilares que eu mencionei. Então é aqui que os ANCAPs perdem a briga, que os liberais perdem a briga. Então os liberais, eles acabam favorecendo o movimento comunista. Essa é a verdade. E aí temos diversos jovens, essa geração ANCAP, que não entende isso, que nunca leu um Dostoiévski da vida, que nunca realmente teve que lidar com uma dificuldade na vida, de repente uma situação em que a pessoa precisava trazer um certo valor mais alto, que visa o ser humano, a vida humana. Então sem isso, nenhuma atividade econômica pode ficar de pé. O Ocidente não vai ficar de pé sem esses valores básicos, Então a gente precisa disso. E outra coisa que eu me lembrei agora é que numa sociedade anarcocapitalista, se não houver a confiança, se torna praticamente impossível de fazer negócio. Assim como era antigamente, As pessoas negociavam, por exemplo, um comerciante que vendia de repente soja, Esse comerciante vendia a soja dele e em um determinado ponto a soja dele acabou. O que ele fazia? Ele pegava a soja emprestada com o seu vizinho e sem precisar de nota promissória, sem precisar de qualquer tipo de garantia, apenas na palavra,
né? Apenas na palavra ele conseguia, apenas na confiança. A palavra tinha um grande peso naquela época. E as pessoas honravam a palavra, eles honravam aquele compromisso. E nos tempos de hoje, será que isso é possível? Será que é possível, né, as pessoas honrarem os seus compromissos só através das palavras? Ou é preciso você lavrar um contrato? Né? Você vende alguma coisa para alguém, você negocia com alguém e você precisa de um contrato, uma garantia de que aquela pessoa vai te pagar na data prometida, na data acordada. É óbvio que a gente sabe que isso hoje em dia se torna impossível. Por quê? Porque não tem mais essa confiança. São poucas pessoas confiáveis. Então, com esses dois argumentos que eu trouxe, o anarcocapitalismo ele acaba se tornando uma utopia. Por quê? Porque já existe um governo, nós não vamos conseguir derrubar nenhum tipo de governo, até porque é impossível fazer isso no mundo em que vivemos nessa altura do campeonato. Então a gente vai precisar conviver com um governo e se surgir, como surgiu aqui no Brasil, um governo que defende o livre mercado, que defende a redução do Estado, né? O Estado deve tratar apenas daquelas coisas básicas da vida, né? Apenas de questões relacionadas à saúde, à segurança, à educação, mesmo a educação, a gente que deve realmente se autoeducar, porque quando a gente terceiriza a nossa educação para o governo, para o Estado, a gente acaba realmente querendo que alguém trate de nós, que alguém nos eduque, que alguém nos carregue no colo. Então a gente acaba se tornando jovens, né, com 40, 50, 60 anos. A gente nunca consegue amadurecer. Então, nesse ponto, a gente precisa desenvolver a alta cultura, né, que é justamente nós mesmos buscar a nossa própria educação. E é óbvio que eu estou falando tudo isso, eu posso até entrar num outro assunto, isso aí pode alongar muito o vídeo, mas eu posso até falar sobre isso, sobre a questão da educação brasileira principalmente, né, que foi afetada, que foi, de certo modo, aparelhada, e hoje aí a gente vê o resultado, alunos, pessoas tirando os últimos lugares nos testes internacionais, pessoas que são incapazes de interpretar um texto. Tudo isso é um fato, existe, e tudo isso é um resultado de um processo. Posso falar mais desse assunto em outro vídeo. Eu vou finalizar esse vídeo porque já ficou bastante longo, né? Já falei bastante. Espero que você tenha entendido tudo isso que eu trouxe aqui. Falei sobre a geração TikTok e a geração ANCAP. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei, deixe o seu comentário. Se você quiser saber como aumentar a sua produtividade para se tornar realmente uma pessoa que possa, vamos dizer assim, comandar mais a sua vida, né? Porque quando você se torna produtivo, você se torna responsável pelas suas próprias ações, principalmente se você é empreendedor, você passa a realmente olhar para o seu negócio, trazer uma energia diferente para o seu negócio para poder atender as pessoas num nível mais profundo. É disso que se trata a produtividade. Você precisa também ter o seu interesse biográfico muito bem claro, porque senão você vai entregar paixões, você vai se entregar à preguiça, você não vai conseguir ter foco. Então não basta apenas dispositivos, aplicativos. Para ser produtivo você precisa de muito mais do que isso. Então, dentro do Atitude Produtiva, eu falo sobre esses assuntos. Talvez nesse momento o curso pode estar aberto para novas inscrições, ou talvez pode estar fechado. Dá uma conferida nos links abaixo desse vídeo. Vou ficando por aqui. Deixo para você um forte abraço. Espero que você tenha compreendido esse vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Até lá.